Bom, pessoal, começamos agora a nossa aula de número 35 do módulo de análise de fluxo de caixa do nosso curso de matemática financeira com HP12C. Na aula passada nós resolvemos este exercício aqui e surgiu a seguinte situação. E vamos imaginar por um momento que neste local aqui, no sexto valor, em vez de eu inserir o número correto 20, eu tivesse inserido 18. Então vamos ver aqui como ficaria a situação. Então vamos já lembrar aqui. Então, exemplo 3. Se no exercício anterior eu tivesse inserido o valor de 18 no lugar de 20 na parcela número 6, como eu poderia corrigir? Primeiro, eu tenho que entender os fluxos agora como grupos de valores. Então eu tenho aqui um grupo com 3 valores, que é o primeiro grupo. Eu tenho um segundo grupo com 2 valores. Eu tenho o terceiro grupo com 1 valor e o quarto grupo com 1 valor. Então, se eu tiver uma série com um pagamento, um tipo de valor diferente para cada um, se todos esses valores fossem diferentes, eu teria 7 grupos nesse fluxo. Mas nesse caso eu tenho só 4 grupos, porque o primeiro grupo tem 3 valores, o segundo grupo 2 valores, o terceiro e o quarto grupo, cada um com 1 valor. Pois bem, então vamos imaginar que aqui, exatamente aqui, eu tivesse entrado com valor, ou suspeitando que eu digitei o valor errado. Entrei com valor de 18 em vez de 20. Como é que eu iria proceder essa correção? Tendo clareza agora dessa separação por grupo, como é que eu faria? Primeiro, eu iria confirmar, ia buscar o valor do terceiro grupo para confirmar se realmente o valor que eu inseri estava correto ou se estava errado. Para isso eu utilizo a função RCL, Recall. Então eu aperto RCL3. O que eu estou querendo, qual é a instrução que eu estou passando para a máquina nesse momento? Eu estou pedindo para que ela exiba no visor o valor constante do terceiro grupo, certo? Então ela exibe aqui 18. Por que ela exibiu 18 aqui? Eu estou imaginando que em vez de 20 eu inseri 18. Certo? Então pronto, acabei de confirmar que de fato eu inseri um valor errado. Bom, já confirmei. E agora como é que eu faço para corrigir? Para corrigir, eu boto o valor correto, digito o valor correto e pressiono a tecla STO3. Então o que eu estou fazendo? Qual a instrução que eu estou passando para a máquina nesse momento? Estou dizendo, HP, substitua, armazene o valor 20 no grupo 3. Certo? Então vai aparecer 20. Então, neste caso, ela insere um novo valor no fluxo do terceiro grupo, certo? Então, eu preciso ter muita clareza de quando enxergar um fluxo para efeito de taxa interna de retorno, encará-lo como grupos, não só da taxa interna de retorno, como outros conceitos que nós vamos ver mais adiante, certo? E aí eu pressionaria, então, percebam, aqui, confirmei o valor, digitei errado, insiro um novo valor, e pressiono a taxa interna de retorno de novo, FIRR, e ele me mostra a taxa correta. Então, confirmei que realmente tinha digitado um valor errado, corrigi o valor e pedi para ela recalcular. Então, não precisei redigitar todo o fluxo de caixa novamente. Vamos ver um terceiro exemplo. Um consumidor adquire uma geladeira pelo sistema de crediário para pagamento em 8 prestações mensais de R$ 287,40. Sabendo-se que o valor financiado foi de R$ 1.890 e que a primeira prestação será paga no final do terceiro mês, 2 meses de carência, determinar a taxa de juros cobrada pela loja. Bom, então como é que ficaria esse fluxo? Então este fluxo aqui representaria este enunciado, certo? Eu tenho então aqui, como se trata da aquisição de uma geladeira, então é como se eu estivesse recebendo esse valor no momento zero. Eu teria aqui 2 períodos sem pagar nada e só começaria o pagamento dessa parcela de R$ 287,40 a partir do terceiro período. Bom, então como é que eu resolveria isso? Limpo os registradores, para não deixar resultado de cálculos anteriores. Entro com o valor de 1.890 GCF0, entro com o meu valor 0. Digito 0 GCFJ, entro com o primeiro valor, primeiro grupo. E digo agora que esse valor se repete 2 vezes, Então 2GNJ. Então aqui inseri esses primeiros valores que são 0. Em seguida entro com o valor de 287,40
CHSG, CFJ, né? Então, o que é isso, J? Mais uma vez, é um número sequencial, né? Então, aqui eu estou entrando com o segundo grupo, então 287,4, né? E em seguida eu digo quantas vezes esse valor se repete. Então, são 8 prestações, então 8G em J. Então, o último valor repete 8 vezes. Percebam uma coisa interessante, né? É uma situação que o aluno às vezes comete esse erro. Eu não estou dizendo que é o valor e mais 8. Né? Então, às vezes o aluno fica na dúvida, insere o valor aqui e depois diz mais 7. Né? Seria aqui. Não. Né? Aqui esse 8 diz apenas o seguinte, que o valor no grupo, o valor anteriormente inserido, ele se repete nesse grupo 8 vezes. Então, está aqui as 8 vezes. Né? E apertaria IFIRR. Então, está aqui calculado a nossa taxa de 3,10, 3,1%. Vamos ver como ficaria o nosso simulador da HP12C. Né? Limpo os registradores, né? E começa a entrar com os valores. Então, primeiro, 890, né? G, CF0, entrei com o valor no momento 0. Depois digito 0, G, CFJ, entrei com o primeiro valor depois do valor 0, certo? E aí nós percebemos que ele se repete 2 vezes. Eu tenho 2 meses de carência, então aqui não tem pagamento. Então eu entro com 2GNJ. Né? Então já acabei de dizer que o último valor se repete 2 vezes. Em seguida, eu entro com o valor da nossa prestação, 287,40, né? Ponto 40, GCFJ. E entro com o número de vezes que esse valor se repete, 8GNJ. E aperto FIRR. Opa, aqui deu algum erro, vamos repetir aqui. FREG, vamos ver onde foi que eu errei. Então, entro com 1.890. 1.890 GCF0, né? Depois 0 GCFJ, 2GNJ, 287.4 CHSGCFJ, foi aqui o meu erro, 8GNJ, e aperto FIRR, 3,10. Ok? Continuaremos na nossa próxima aula.